Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Que bom, cara, que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente continua falando sobre essa boa notícia chamada Evangelho. A gente já falou nos últimos 2 episódios, então nas 2 últimas semanas, sobre o que é o Evangelho. A gente falou sobre a má notícia que nós estamos inseridos como raça humana, como descendentes de Adão. A gente já falou também sobre o que é a boa notícia, que boa notícia é essa. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante que está ligado a isso, e é uma pergunta bem recorrente, tanto nas redes sociais quanto aqui mesmo na plataforma do YouTube. Hoje a nossa conversa é sobre como eu faço para ser salvo, ou como alcançar a salvação. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e é uma honra, é um prazer para mim estar aqui com vocês nos próximos minutos, quem sabe na próxima hora, com a Bíblia aberta. Esse é o objetivo desse trabalho. Sem achismo, sem defender linha teológica A, B ou C, não. O que eu me importo em defender é a Bíblia, é o que está escrito. Cara, está escrito, é isso o que a gente vai trocar ideia, é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Como de costume, eu estou com a minha Bíblia King James. Eventualmente, eu vou usar aqui a Bíblia NVI, a versão NVI, e eu te convido, pega a tua Bíblia, não importa a versão que seja, pode ser João Ferreira de Almeida, Thompson, cara, fica bem à vontade, sinta-se em casa, já que eu posso também me sentir à vontade aí junto contigo nessa conversa. Sim, isso é uma conversa, a ponta da mesa continua sendo de vocês. Antes da gente continuar aqui, ou na verdade começar a nossa leitura, começar o nosso conteúdo, deixa eu fazer aquele pedido básico, né, de youtuber. Confere a tua inscrição no canal, se tu é novo por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Se tu já é inscrito, confere se o sininho está ativo, se não, ativa também o sininho da notificação, para que a cada semana, toda segunda-feira, saia episódio novo. Então, para que a cada semana tu possa ser notificado e aí tu escolhe se tu quer assistir ou se tu vai assistir mais tarde o nosso conteúdo. Além disso, uma coisa que nos ajuda muito, ou 3 coisas que nos ajudam muito o canal a ir mais longe, a levar a mensagem mais longe, é aquele triplo C que tu já sabe, curtir, comentar e compartilhar. Cara, se tu ativou aí as notificações, se tu te inscreveu, se tu comentou, curtiu, compartilhou, é o top, esse é o máximo que eu posso te pedir, além da tua paciência e, claro, além do teu coração aberto. Então, aqui YouTube está tudo resolvido, aqui embaixo também vai estar passando nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Lá a gente tem conteúdo exclusivo, reels, vídeos mais curtos, vira e mexe tem algum post diferente, e também as perguntas. Agora, pouquinho antes de começar a gravação, eu estava respondendo aqui algumas perguntas lá do pessoal do Instagram. Gente, vamos trabalhar, a gente veio aqui para ler Bíblia, não é para ficar de conversa fiada, não é para jogar conversa fora, ainda que a nossa ideia seja sim um conteúdo onde a gente pode estar conversando. Pega a tua Bíblia aí, vamos começar. A pergunta de hoje que eu quero tratar é a seguinte: como ser salvo? Ou o que fazer para ser salvo? Vamos começar desse texto aqui, de Lucas 18, a partir também do verso 18. Por que essa é uma pergunta importante? A gente já falou nos últimos 2 episódios, então, sobre a doutrina do pecado original, a gente já falou sobre o problema que nós estamos envolvidos, a gente já falou também sobre a boa notícia. A boa notícia é que Deus proveu um meio de salvação para o ser humano caído, para o ser humano pecador descendente de Adão. Pois bem, fica então, diante dos últimos 2 episódios, essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu me lembro que eu encerrei a segunda parte, o último episódio, falando sobre a porta aberta, né? Existe uma porta de salvação aberta. Como que eu faço? Então, efetivamente, como eu faço para ser salvo? Eu fui pesquisar sobre isso, cara, e não é coisa da minha cabeça, tá? Não é uma pergunta absurda, não, todo mundo sabe o que fazer para ser salvo. Cara, não é bem assim. Não é bem assim, e a gente vai fundamentar biblicamente a nossa conversa. Então vamos começar do começo. Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18,
A gente vai ler a partir do verso 18, a história talvez seja conhecida, mas vale a pena a gente prestar atenção em algumas coisas. Diz assim: certo dia, um líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente já começa com esse cara fazendo a pergunta de ouro: como eu faço para ser salvo? Herdar a vida eterna é sinônimo de o que eu faço para ser salvo. Ele está perguntando isso para Jesus, né? E Jesus lhe respondeu, verso 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, e este é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus, dizendo: contudo ainda te falta algo. Vai, vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres, e ganharás assim um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, ou seja, se é difícil para um rico herdar o reino de Deus, quem então poderá se salvar? E Jesus lhes disse: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Cara, então, como eu faço para ser salvo? Eu já quero começar dizendo como não fazer. Então, o que tu não precisa fazer para ser salvo? Primeiro, tu não vai ser salvo pela riqueza. Jesus já deixa isso claro aqui, como é difícil para quem tem riquezas herdar o reino de Deus ou o reino dos céus, dependendo da tua versão bíblica. Zeca, então, rico não tem salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que a pessoa que possui muitas riquezas tem um grau de dificuldade a mais para chegar à salvação. Por quê? Cara, pelo apego à riqueza, pela ganância, pela... qual é a palavra? Talvez a cobiça desenfreada, o desejo desenfreado por ter mais, e essas coisas vão nos levar a outras coisas que prejudicam, que atrapalham a nossa caminhada de salvação. Segundo, não é pelo nosso mérito. Então, eu não sou salvo pelos meus méritos. Eu quis trazer esse texto para a gente começar a nossa conversa, porque esse cara chega chamando Jesus de bom mestre. Jesus diz para ele: cara, bom só tem um, é Deus. Zeca, Jesus está dizendo que ele não é Deus? Não é isso, mas nem vou entrar nesse ponto aqui, porque eu acho que não tem a ver com esse assunto, tá bem? Então, vamos pular essa parte. Mas sim, Jesus é Deus, teologicamente reconhecido como Deus. É parte da Trindade, ele é Deus. Paulo reconhece isso lá em Filipenses 2. Mas vamos deixar isso para quem sabe outra hora a gente conversar. Jesus interpela ele porque Jesus está dizendo: cara, tu não tem a capacidade de me reconhecer como Deus, então por que tu está me chamando de bom? A pergunta do jovem rico é: como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vai apresentar para ele uma lista com alguns daqueles famosos 10 mandamentos, né, lá de Êxodo capítulo 20. Alguns, não está todos aqui. E aí, a resposta que esse cara dá para Jesus é muito bom. Jesus diz no verso 20: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ao que o jovem lhe replicou: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então esse cara está batendo no peito e dizendo: não, isso é fácil, isso eu já faço desde quando eu era garoto, isso eu já faço há muito tempo. Se isso é o que eu preciso para herdar a vida eterna, então deu, tá certo, tá resolvido. Jesus, ele lançou uma isca e esse cara mordeu a isca. Jesus queria deixar claro para ele qual era o problema dele. E aí, Jesus vai dizer no verso seguinte, o verso 22, contudo, ou seja, mesmo guardando todas estas coisas, ainda te falta algo. Não é pelo nosso mérito. Não é por nada que nós façamos que nós alcançamos a salvação. Não é. E a gente vai ler muitos textos que vão evidenciar isso. Então, não é
riqueza, não tem a ver com dinheiro, ninguém vai ser salvo por ser rico, não. Segundo, ninguém vai ser salvo pelos seus próprios méritos. Não, é um cara bom, é um cara obediente à lei, é um cara fiel à lei. Não, isso não garante salvação a ninguém. Vamos ler um texto lá em Efésios. Efésios capítulo 2, verso 5. Ainda no Novo Testamento, hoje eu acho que a gente só vai ler Novo Testamento. Sim. Efésios capítulo 2, a gente vai ler o verso 5. Para começar a entender algumas coisas. Efésios capítulo 2, verso 5. Olha o que diz aí. Vou ler o verso 4 também para pegar o trecho inteiro. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com o que nos amou, lembra que a gente falou na parte anterior ou no episódio anterior, se tu ainda não viu, cara, volta lá, confere a nossa conversa desde o início para que tu pegue todo o contexto e possa entender, compreender. A gente não está aqui só jogando coisas ao vento, não, a gente está fundamentando a boa notícia do Evangelho ou a doutrina da salvação. Com o grande amor que nos amou, verso 5, deu-nos vida com Cristo, estando nós mortos ainda em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. A salvação, ela é pela graça. Isso significa que não é pelo nosso mérito. Não é por nada que nós façamos, não é por nada de bom que façamos, não é por nenhum mérito nosso, não é por nenhuma conquista nossa. Não. Pela graça sois salvos. Guarda essa frase, guarda esse trecho, guarda essa sentença, essa verdade absoluta do Evangelho. Pela graça sois salvos. Terceiro ponto, não é por boas obras. A prática da boa obra faz parte do Evangelho, a gente vai ler isso, mas a prática de boas obras não nos leva à salvação. Lembra que a gente falou sobre pecado original? Lembra que a gente falou sobre a fundamentação bíblica da pecaminosidade humana, do quão miseráveis nós somos enquanto seres humanos, a ira de Deus sobre nós? A gente falou tudo isso. Então, tudo isso é verdadeiro. E não tem nada que a gente faça que mude isso. Nossas boas obras, nossas obras sociais, obras de caridade, nossas esmolas, nossa ajuda ao órfão, à viúva, nada disso tem a ver com a nossa salvação. Isso faz parte do Evangelho, mas não tem a ver com a nossa salvação. Existe uma determinada religião, eu não sei aqui onde eu moro se é assim, mas lá na minha cidade natal, eles tinham um prédio grande no centro da cidade e na parte de cima do prédio uma frase escrita: fora da caridade não há salvação. Como se boas obras levassem à salvação. Mas isso não é uma verdade. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras não levam ninguém a um lugar de comunhão novamente restaurada com Deus Pai. Porque esse é o ponto. Quando a gente fala de salvação, como ser salvo, o que fazer para ser salvo, é voltar a um estado de comunhão com Deus Pai. Se o nosso problema é a ira de Deus contra nós, então salvação significa acabar com essa ira, ou ter essa ira aplacada. Fazer algo ou receber algo para que esse problema seja resolvido. Isso é salvação. Quando Paulo escreve que pela graça nós somos salvos, ele está deixando de fora toda e qualquer chance de tu ser salvo ou de tu dizer que tu vai ser salvo pelo teu mérito, pela tua riqueza ou até pela tua boa obra. Não importa as tuas boas obras. Se tu não entender que é pela graça, não importa as boas obras. Zeca, então, tem gente fazendo boa obra que não vai ser salva. Certamente. Certamente que sim. Tem muita gente que faz muita coisa boa, mas esse cara não é salvo. Ah, por quê? Porque eu não quero, porque eu estou dizendo? Não. Porque ele não entendeu o chamado, ele não entendeu o que é o Evangelho de fato, e é isso que a gente está conversando aqui. O que é o Evangelho? Então, é uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Deus abriu uma porta. Deus nos chama a salvação pela graça. Só que essa salvação pela graça, ela tira outras coisas. Se é só pela graça, todo o resto a gente tem que estar ciente de que não faz parte. Então, não é pela riqueza,
não é pelo meu mérito, por algo que eu tenha feito, não é pelas minhas boas obras. Olha o que Paulo, ainda Paulo vai falar, a gente vai ler bastante coisa de Paulo, lá em Tito, mais para o final da tua Bíblia, Tito, capítulo 3, verso 4 e 5. E deixa marcadinho aqui em Efésios 2, porque a gente vai voltar, tá bem? Tito, capítulo 3, versos 4 e 5. Vai dizer assim: contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Presta atenção, Deus manifestou amor. Ah, Zeca, mas na parte anterior tu disse que Deus está irado, que Deus odeia o homem. E isso tudo é verdadeiro, a gente fundamentou biblicamente todas essas coisas. O detalhe é o seguinte: o mesmo Deus que odeia o pecado e o pecador junto, ele também amou o mundo de tal maneira. E a gente vai ler esse texto lá de João, que é talvez o texto mais conhecido do Novo Testamento. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele manifestou, Deus manifestou misericórdia e amor pela humanidade, não por alguma atitude justa que tenhamos praticado. Não foi por nada que tu fez ou que eu fiz que Deus me amou. Não. Ele nos amou porque há em nós a semelhança, a imagem e semelhança do Deus Criador. Lá de Gênesis, lembra? A gente leu isso também. Por isso, a importância de tu estar acompanhando toda a nossa conversa para que tu não perca nada. Não por nada que tenhamos praticado, por nenhuma obra justa, alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Então, se isso não ficou claro para ti nas partes anteriores, deixa eu falar enfaticamente, deixa eu dar essa ênfase. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Mas essas coisas não anulam sua ira, não anulam sua justiça. É justiça. Quando Deus condena o ímpio, quando Deus condena o pecador, não é maldade, é justiça. Ele está condenando alguém culpado. E nós fundamentamos já tudo isso. E eu preciso que tu entenda isso, porque essa é a mensagem do Evangelho. Outro dia eu vi uma menina falando sobre um caso específico nas redes sociais, e ela estava falando, não, porque o meu Deus é amor, o meu Deus é misericórdia. Excelente. O meu Deus também é amor, graça, misericórdia. Mas ele não é só essas coisas. Ele também é justiça, ele também é retidão, ele também é um Deus zeloso. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus é um fogo consumidor. Tu já tentou ficar perto de um incêndio? Claro que não, ninguém fica perto de um incêndio. Por quê? Porque o fogo consome, o fogo come, o fogo destrói, devasta tudo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus é assim, ele é um fogo consumidor, ele consome tudo à sua volta. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Isso são verdades bíblicas do começo ao fim. Mas essas características de Deus não podem ser vistas isoladas de sua justiça, de seu caráter santo, justo, digno de honra, digno de glória. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios, capítulo 2. Agora, a gente já leu o verso 5, né? Vamos ler agora os versos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim: porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos, vamos ler o verso 10 também, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, olha só, ninguém é salvo por riqueza, ninguém é salvo pelo próprio mérito, ninguém é salvo por obras, ok? Esse tem que ser ponto pacífico aqui na nossa conversa. De novo, vou usar aquela palavra, né? Partindo do pressuposto bíblico. Isso é ponto pacífico.
Dinheiro não traz salvação, os teus méritos não trazem salvação e boas obras não trazem salvação. Pela graça sois salvos. A gente leu isso. E aqui Paulo vai repetir. Lembra que a gente falava anteriormente, ano passado a gente falava isso diversas vezes aqui no Biblicamente, quando a Bíblia repete algo é porque ela está dando ênfase, e se a Bíblia está dando ênfase é porque isso é importante. Paulo fala no verso 5, pela graça sois salvos. O que ele fala no verso 8, que nós lemos agora? Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, não tem a ver com o que eu faço para ser salvo. A pergunta como eu faço para ser salvo é uma pergunta que já está errada em si, em sua origem. Não é o que eu faço, é como eu posso ser salvo. Essa é uma pergunta melhor. E para isso a gente vai ter a resposta bíblica. Mas tem um detalhe aqui que já é importante a gente pontuar, que a gente já falou também algumas vezes aqui no podcast, e vale a pena, não posso deixar passar essa oportunidade. Nós não somos salvos pelas obras, porém, a nossa salvação nos conduz à prática de boas obras. E esse é o ponto onde muitas pessoas se atrapalham. Não, eu vou fazer boas obras, eu vou ser salvo. Não. Tu vai ser salvo e a partir da tua salvação, tu vai viver para praticar boas obras. Essa é a verdade do texto que nós lemos, verso 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Obras tais que Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, não é pelo teu dinheiro que tu vai ser salvo. Não é pelo teu mérito. Não tem nada que tu faça que te habilite. Nada que tu faça que garanta a tua salvação. Não é pelo teu mérito. Também não é pelas tuas boas obras. E eu não estou dizendo que tu tem que parar de praticar boas obras. Não. Só tem que entender que boa obra não salva ninguém. Diante de Deus, mesmo as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia. Mesmo a pessoa mais justa que tu conheça, diante de Deus, a justiça humana, Isaías escreve isso se eu não me engano, a justiça do homem diante de Deus é como um trapo de imundícia. Por isso Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que são sábias, e por isso Paulo ousa dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Como então ser salvo? Como eu faço para ser salvo? Salvação tem a ver com crença. Salvação tem a ver com crença. Mas basta crer? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Vamos ler o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Atos dos Apóstolos é o quinto livro aí do Novo Testamento, depois do Evangelho de João. Atos, capítulo 16, verso 31. Tem uma história bem interessante, eu não vou ler toda ela, mas tu pode fazer essa leitura. Eu te recomendo, na verdade, que tu faça a leitura do livro de Atos, porque abre os nossos olhos para muitas verdades. Mas o verso 31, ele vai dizer o seguinte, vou só contextualizar, tá? Paulo e Silas estão presos, depois de terem operado um sinal milagroso, eles estão presos. Durante a noite eles cantam, há um terremoto que abre as celas da prisão. O carcereiro, ao ver as celas abertas, ele pensa que todo mundo fugiu, ele vai se matar, e quando ele vai tomar aquela atitude, Paulo grita, cara, fica tranquilo, não faz isso contigo, ninguém fugiu, tá todo mundo aqui, fica tranquilo. Isso tem a ver com o regimento interno do exército romano daquela época, por isso ele ia tomar essa atitude. Mas enfim, o homem chega diante de Paulo, o verso 29 vai dizer, trêmulo, ele se atira aos pés de Paulo e Silas. Verso 30, em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Ó, de novo a nossa pergunta tema aqui. E eles, verso 31, Atos 16, 31, e eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e todos os da tua casa. Aqui fica uma pergunta importante. Então, a resposta simples é isso, Zeca, é só isso aí. Eu só tenho que crer
e eu tô salvo. Show de bola. Eu só tenho que aceitar o apelo, eu só tenho que ir num culto da igreja, e quando fizerem um apelo, quem quer vir à frente aceitar Jesus, eu só tenho que ir lá, levantar minha mão e aceitar Jesus. Não é tão simples assim. Com certeza, não é tão simples assim. Mas Paulo e Silas estão dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa. Então é só uma questão de crença. Então eu só preciso crer em Jesus e eu vou ser salvo. Olha o que Tiago diz. A gente já leu isso, até já deixa eu, caso tu seja novo aqui no canal, já deixa eu te fazer essa propaganda. Nós temos uma série, uma exposição verso a verso da carta de Tiago, e lá a gente já falou sobre esse assunto, mas hoje vamos retomar. Abre comigo lá, Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago capítulo 2, verso 19. Tem uma frase bem interessante que Tiago vai dizer que pode nos ajudar naquilo que a gente está falando. Tiago 2,19. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, pois até mesmo os demônios creem e tremem diante dessa crença. Então, olha só, eu não posso dizer para ti que é só crer e tu vai ser salvo. Se tu não primeiro entender o que é esse crer no Senhor Jesus que Paulo falou lá em Atos, para aquele carcereiro que estava perplexo, que estava chocado com a cena que ele estava vendo. Não se trata de mera crença. Salvação não se trata de mera crença. Não é simplesmente dizer da boca para fora, não, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Não é só isso. Ainda que crer faça parte, ainda que crença, fé, ainda que essas coisas façam parte. A gente leu lá em Efésios 2,8, sois salvos pela graça mediante a fé. Então sim, crença faz parte, fé faz parte do processo de salvação. Mas a gente precisa fundamentar biblicamente o que é essa crença, que tipo de fé é essa, que tipo de crença é essa que leva um descendente de Adão, um pecador, um miserável, ou, na expressão que eu usei nos episódios anteriores, que leva um maldito, uma pessoa que foi amaldiçoada pelo seu Deus, pelo seu Criador. Que fé é essa? Que tipo de crença é essa que leva esse indivíduo dessa situação deplorável para uma situação de alguém que agora se considera salvo, que está a salvo da ira de Deus? Porque esse é o detalhe, irmão. Esse é o detalhe. O nosso problema não é o diabo, o inferno, ou quem quer que seja. O nosso problema é a ira do Criador, é a ira de Deus. A salvação é a oferta de Deus para nós nos livrarmos da ira de Deus. Eu perguntei lá no Instagram, e alguém respondeu isso, né? Eu perguntei, o que é o Evangelho? E a pessoa respondeu, é Deus nos livrando da ira de Deus. Cara, perfeita resposta, perfeita colocação. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação, então eu já te dou a dica, confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso, não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Deus abençoe.